Paz de Deus, irmãos. Deus seja louvado. É bom pregar, mas a gente tem medo. O Carlos falando aqui sobre adolescentes mentirosos, eu lembrei da minha história. Eu falava que ia casar em 2024, com 18 anos. E 2024 eu faço 26 anos com a Marta junto. Olha. Então, toma cuidado aí com nossas ideias, né? Casamento é uma coisa boa, sim. É porque a gente vive numa sociedade que vive metendo a lenha em casamento. A Giovana fala a mesma coisa, que não quer casar, né? Eu falei, você vai casar, filha, no momento certo, vai encontrar uma pessoa de Deus, uma pessoa que vai te ajudar, uma pessoa onde eu não possa castigá-lo. Mas Deus vai abençoar a vida dela. Amém? Amados, abrem Salmo 145. Salmo 145, versículo 4. Salmo 145, versículo 4. Amém? Posso ler? Eita. Eu também esqueci os óculos hoje, é um pouquinho mais difícil hoje. Amém? 4. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos seus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Mais uma vez. Uma geração contará a outra a grandiosidade dos seus feitos. E eles anunciarão os teus atos poderosos. Curva a sua cabeça. Peça para o Espírito Santo continuar falando ao seu coração. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos pela rica oportunidade de estar aqui, Pai. Concede no coração de ouvir a Tua palavra, de ouvir a Tua verdade, Senhor. Aqui é um lugar de adoração, como foi falado, um lugar de erguer as nossas mãos e louvar o Teu santo nome, Pai. E esse é o momento mais esperado da noite, Pai, onde o Espírito Santo fala ao nosso coração, a mensagem que Ele tem para o nosso coração, que ela venha de encontro ao nosso coração, Pai, e que nós possamos sair daqui abençoados, Pai. Que aqui nessa igreja não falte, Pai, pregadores, pessoas que amem e tenham sede de servir ao Senhor de todas as formas, Pai. Abençoe cada um que sobe aqui, Pai, para pregar o Teu Evangelho, Pai. Em nome de Jesus, me usa como canal de bênção para abençoar, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amado, uma geração contará a outra a grandiosidade do seu nome. Isso nada mais é do que um legado. Um legado. Uma geração que recebeu e acaba passando, transmitindo para outra. E o que é um legado? O legado é uma disposição feita em um testamento para benefício de outras pessoas. É deixar algo de valor e não para outras pessoas. E vem do latim legatus. Legatus. Para nós entendermos um pouquinho mais o que é um legado, como é chegado até nós, alguém já viu uma corrida de revezamento? É quatro corredores e tem que correr cada 100 metros e passar um bastão. Aí você imagina essa corrida. Vem o primeiro, corre, passa o bastão, vem o segundo e assim por diante. São 4. Imagina que nós somos o 5º corredor. Nós somos a 5ª geração. E então chega em nós esse bastão. E eu pergunto, você recebeu esse bastão? De alguma forma? Você entende isso? Você recebeu de alguma forma? Chegou ao seu conhecimento esse bastão e talvez você não esteve atento com esse bastão? Somos a geração atual. Temos a responsabilidade de continuar o legado que não foi concedido. E quais são esses legados? Quais são esses bastões? Nós somos a continuação dos nossos pais. Nós somos a continuação de uma sociedade. E nós somos continuação cristã. Então, nós recebemos essa. E é difícil falar assim de pai, da sociedade cristã, porque mexe com nossos emocionais. Quando eu tinha 19 anos, o meu pai passou o bastão para mim. E aí eu tive
E tem uma responsabilidade de continuar o legado dele, de dar continuidade. É de pegar tudo que ele me ensinou e colocar na prática, e daqui a uns tempos eu vou ter que passar para a Giovana, e a Giovana vai continuar. O legado social. Nós recebemos tantas coisas aí, nós somos abençoados de todas as formas. E o que eu tenho feito com a sociedade? Talvez a gente se comove com um vídeo na internet de alguém que está padecendo, mas não se comove quando a gente vê ao vivo. Lá em casa, na rede social, a gente até chora. Mas aqui na vida real, a gente não tem compaixão pela pessoa. Então, a gente, de alguma forma, não está fazendo nada. E o legado cristão. Para a gente entender um pouco mais rápido o que é um legado cristão, na nossa igreja aqui, né, acho que o mais velho era o seu Diomar, ele recebeu a Cristo, aí veio a dona Lídia, passou para os filhos, o Cláudio pregou para o Carlos pregou para mim, e eu pude pregar para outras pessoas. Então, olha o legado chegando em mim. E é importante conhecer a história da nossa família e da nossa nação para a gente transmitir alguma coisa. E, no fundo, você conhece a sua história? De onde você veio, quem você é, qual é a história dos seus pais, da sua família. É bom eu, quando chego para minha filha e começo a transmitir isso para ela, como era o meu pai, verdadeiramente, e minha mãe, né? Como ela tem mais contato com minha mãe, fica mais fácil. Agora, para o meu pai, eu tenho que transmitir tudo como meu pai era. A alegria dele, as frustrações, as decepções, o que ele gostava, o que ele não gostava. E eu fazia isso com muito amor. Apesar de lembrar, quando a gente perde alguém tão próximo, a gente chora, e é normal. Mas mesmo com dor, de saudade, eu transmitia isso, porque eu tenho que falar da história dos meus pais para ela. Como é que ela vai dar continuidade à minha história se ela não conhece a história dos avós, dos bisavós e assim por diante? E é importante a gente ter esse conhecimento. Como é que eu vou transmitir isso se eu não falar, se eu não estudar? Você conhece a história cristã da nossa igreja, num contexto geral? Você entende como é que tudo chegou até nós? A Bíblia. Eu não estou falando de teologia, é conhecimento básico, né? Se você pesquisar um pouco, você vai ver que pessoas sofreram para essa Bíblia chegar até nós, pessoas morreram, pessoas apanharam, foram castigadas. A própria vida de Paulo conta, né? Paulo sofreu, Paulo foi preso, mas serviu, mas abençoou, mas ajudou, mesmo de tanto sofrimento. E conhecer a história da nossa nação também é importante. Para a gente transmitir isso, a gente tem que conhecer. E é ruim quando você fala de nação, porque você tem que ver ela no contexto todo, né? E para mim eu pratico uma luta de afrodescendente. Eu tenho a obrigação de transmitir esse legado, de falar da história do negro, do sofrimento, das coisas que eles passaram, de transmitir. E antes de começar uma aula, eu tenho que sentar e explicar para eles como é que foi a situação. Não é simplesmente chegar lá e ensinar ele a bater um pé para lá, a bater um pé para cá, a tocar um instrumento. Não é isso. Eu tenho que transmitir toda uma história, todo um fundamento. E no cristianismo é a mesma coisa. Para mim, falar de Jesus, eu tenho que conhecer a história de Jesus, as pessoas que fizeram que o nome de Jesus chegasse até mim. E aí começa a desenvolver. E quando você começa a anunciar, a falar, a transmitir esse legado, esse conhecimento, você tem que estar preparado. Porque nessa corrida de revezamento, o bastão pode cair, porque você não está preparado para segurar ele. E aí é a nossa responsabilidade de dar continuidade a essa história. E outro ponto que é muito importante a gente estudar a história, para a gente não cair no mesmo erro que nossos pais caíram, que os nossos, vamos colocar, ancestrais caíram, que nossos conhecidos caíram. E aí é importante, eu tenho um costume muito de, quando eu vejo uma pessoa, vamos colocar uma pessoa de rua, normalmente eu paro e nos poucos segundos ali no carro, eu tento entender
o porquê dessa situação. E normalmente o nosso pensar é julgar. Ah, deve estar assim porque não trabalha, deve estar assim porque usa droga, deve estar assim porque foi chutado para a rua, deve estar assim. E tem uma história por trás. E tem uma história por trás. Deus, por que ele está passando por isso? Será que ele... Qual é a história dele para chegar assim, nesse momento? Porque quando eu faço a questão, eu quero procurar entender para não ter os mesmos erros. Ah, mas não é porque que eu estudei, tenho faculdade, não quer dizer que amanhã eu não possa estar numa situação daquele jeito. E aí vai passar outro crente e vai me julgar sem saber a minha história. E a importância da gente conhecer para não cair nos mesmos erros. Eu não quero ter os mesmos erros dos meus pais. O meu pai, como marido, ele foi um péssimo marido. E eu não quero ser isso. Eu sempre preguei para minha esposa que não tenho traumas, não tenho nada disso, mas eu não quero fazer as mesmas coisas que meu pai fazia com a minha mãe. E aí, mas eu tenho que conhecer, eu tenho que admitir que havia um erro. Não era o certo, mas acontecia. E eu não quero cometer esses mesmos erros que meu pai cometia com minha mãe. De agressão, de xingamento e essas coisas todas. Eu não quero ter uma vida de alcoolismo, porque eu sei que me vai levar às mesmas atitudes do meu pai. Aí eu não quero. Por isso que eu tenho que conhecer a história. Por isso que eu tenho que conhecer para não cair nos mesmos erros. Quando eu olho para o meu vizinho lá que tem uma vida destruída, quando eu me aproximo, além de querer ajudar, é lógico que ele vai querer contar as coisas que ele passaram. Pô, Deus, eu não quero tomar esse caminho aí. Eu vou ficar atento para não cair nos mesmos erros. Eu vou ficar atento para não errar e ter uma vida frustrada. Então a gente tem que conhecer a história da sociedade. Conhecer a história da nossa família. E traumas, gente, o trauma você só leva se você quiser. Tem alguns psicólogos que falam que tem um monte. Eu acredito de tudo que eu vi, eu sou testemunha vivo da história dos meus pais. Eu tomei um rumo diferente. E eu tinha tudo para ser igual ao meu pai. Mas eu decidi que não. Eu cresci, como o Rony falou, dentro da comunidade. Eu tinha tudo para seguir os mesmos caminhos de uma sociedade. Uma vida destruída pelas drogas. Eu escolhi o outro caminho. Então, a gente tem a opção. Os erros foram aparecendo e eu fui bloqueando. Eu não quero isso, eu também 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 não quero isso. E aí entra um ponto, né? Eu não era cristão, mas tinha um na minha família que era cristão e orava, né? E talvez a força que eu não tinha vinha dessa oração lá atrás, né? Então é importante ter alguém de oração. É bom você, mesmo não sendo tão fervor na oração, confessar para o seu amigo do lado aí que você precisa de oração. Porque é mais fácil jogar a oração para uma pessoa do que a gente orar, né? É muito mais fácil. Mas é importante a gente conhecer as histórias para a gente não cair nos mesmos erros, nas mesmas dificuldades, nos mesmos caminhos. E outra coisa que é importante nessa caminhada de legado é valorizar tudo que foi chegado a nós. E qual é o valor? Geralmente quando a gente fala em valor, é dinheiro, money, cash, né? E não é. É você valorizar, é você ajudar, é você ouvir, é você estar à disposição de servir. É lógico que quando o teu irmão que tem alguma coisa a oferecer em questão de um livro, é bom você valorizar. E no meu esporte, o que mais é pregado lá é valorizar os mais velhos. É valorizar os mais velhos. É valorizar os nossos anciões, que eles falam, né? E aí, como é que valorizar? É ir visitar, é ir lá e perguntar se está precisando de alguma coisa. É ir lá e... O mestre, o senhor está precisando de alguma coisa? Uma alimentação, alguma coisa? E muitas vezes valorizar também é só sentar e ouvir a história dele. E ele ali, sem ninguém para falar, e vai falar para você um monte de história. Isso é uma valorização. E fora o aprendizado.
O Carlos está aqui e ele pode falar muito bem. A gente aprende mais ouvindo os mais velhos do que um próprio livro. Porque é história vivida. É história vivida. No Nordeste é comum a gente sentar na rua, numa fogueira, e ficar ouvindo os mais velhos, né? E aí são histórias muito fortes, outras mentiras muito longas, outras verdades, e aí você vai se divertindo com essas coisas, né? Mas é gostoso você ficar ali ouvindo. Não, você vai criando maturidade para saber o que é uma verdade e o que não é. Mas é gostoso de ficar ali. Ou era gostoso, não sei se acontece isso, é muito lobisomem, você vê umas histórias de Saci Pererê absurda. Mas é uma forma de valorizar, e era gostoso nessa época. Então nós temos para a gente conhecer, deixar um legado, a gente tem que conhecer toda essa história. Seguir esses caminhos, que é importante. Outra coisa que é muito importante é o legado que nós estamos deixando. Como estamos influenciando as pessoas ao nosso redor? Eu estava conversando com o Carlos, estava eu, o Carlos e o Fabiano pintando aqui, né? O Fabiano estava pintando a salinha, o Carlos estava se sujando todinho para dizer que estava pintando. E eu estava assistindo ele se pintar. E a gente estava conversando sobre dar aula, sobre ver. E dar aula, gente, dar aula não é simplesmente uma aula, é mais que uma aula. O professor em si, além de transmitir o conhecimento, acaba sendo uma referência até de pai, irmão mais velho, de amigo. Então não é só dar uma aula. A Carla pode muito bem falar sobre isso. Quantas pessoas chegaram até ela e falaram: professora, me ajuda em tal coisa. Professora, eu estou passando por isso. Professora, me ajuda. E acaba sendo até um psicólogo, muitas das vezes. E é uma influência. Eu dou graças a Deus os caminhos que eu passo, que eu ando, de poder falar. Eu não falo que sou cristão. As pessoas que têm essa conclusão, geralmente eu não falo. Mas ver a minha conduta, o jeito como eu sei, enfim. E eu começo a ter essa abertura e começo a falar. E nesse meio dessa minha fala aparece um Jesus, aparece uma palavra de Deus, aparece o Espírito Santo. E aí eu começo a anunciar ali aos pouquinhos. Que eu tenho que influenciar, eu tenho que ser uma influência. Eu não posso passar despercebido em qualquer roda de conversa que eu esteja. Como é que eu vou deixar um legado? E quando eu for embora, o que aquelas pessoas vão falar de mim? Então é importante a gente ser um influenciador, uma pessoa de caráter, uma pessoa de respeito, que tem uma conduta verdadeira. E hoje nós estamos... A igreja hoje, gente, você pode pesquisar, está carente de crente com caráter. Você pode pesquisar, pode... O que eu mais vejo hoje é pastores fazendo coisas negativas, pessoas cantores, né? Não é adorador, é cantor, né? Porque o adorador é diferente. Pessoas fazendo coisas erradas, gente. E eu começo a perguntar para Deus o porquê, Deus, né? Lógico que lá fala que o trigo sempre vem uma sujeirinha, né? Sempre vem a sujeirinha. E aí, sujeirinha essas pessoas. E pastores que têm nome que eu imaginava, não é possível que esse camarada está fazendo isso, né? É lógico, eu já falei, vou falar. Eles não me representam. Quem me representa é Cristo. Eu sou cristão, pequeno Cristo. Eu quero ser o mais semelhante de Cristo, apesar de ser cheio de falha, mas é essa. E as pessoas que eram para influenciar, tá sendo pessoas acusadas. E muitas das vezes com razão. Olha o legado que essa pessoa está deixando. Olha o mau exemplo que essa pessoa está deixando. Olha a maior influência que essa pessoa é. Que tipo de exemplo estamos dando para os mais jovens? Já pensou nisso? Graças a Deus, nós temos a Aninha, o Renato, que conduz aí os meninos, né? Eu vejo, né? Eu sou uma pessoa que tem uma percepção muito grande, eu vejo muito o dedo de Deus, a mão de Deus, vejo a mão deles. O respeito que eles têm pela Aninha, de conversar, de abraçar, de quando vê o Renato e quer contar o dia deles, isso aí é grandioso. Olha o legado que eles estão. E vocês peguem isso como exemplo e passem para os seus amigos. Não tenha vergonha de falar que você é cristão, de anunciar o evangelho da salvação. Não tenha vergonha.
Porque Deus não teve vergonha por você. Isso é tão forte que quando eu aceitei Jesus, quando eu aceitei dia 12 de outubro de 2006, eu já tinha aceitado antes, né? Mas eu aprendi que, depois eu li que eu tinha que dar uma testemunha. E um baiano sabe como é que é, né? Sabe, tem uma testemunha baiano. Tem umas histórias negativas que baiano aumenta muito. E eu senti no coração que eu tinha que testemunhar. Aí teve um evento aqui, tinha 26 anos, não era tão jovem assim, mas é importante de aceitar Jesus naquele momento ali, né? E aí até a Marta ficou assustada. Você é cristão? Não pode ser cristão? Por quê? Mas por quê? Eu vou ser cristão. Vou te falar. E aí, hoje eu tenho como alegria isso, né? Servir ao Senhor. E eu sirvo com prazer, apesar de ter medo. Eu tenho medo de pregar. Eu tenho muito medo de pregar. Mas aqui na minha mente, no meu coração, fala assim: a palavra não é minha, o poder não é meu, o Espírito não é meu. Eu vou lá e vou falar. É assim que funciona, gente. Por mais que é difícil. E se amanhã você tiver a oportunidade de pregar para os seus colegas, gente, vai ser uma experiência única e maravilhosa. De a pessoa olhar para você e sentir o Espírito Santo na sua vida. Sentir a presença de Deus na sua vida. Mesmo você tendo vergonha, não sabendo o que falar, tremendo, e você me anunciando. Isso é grandioso. Isso é uma influência que a gente pode deixar. Como meu esporte, eu trabalho muito com jovens, né? Muito mesmo. E aí eu falar para eles indiretamente de Deus é maravilhoso. Como a capoeira tem várias raízes de outras religiões, eu não falo abertamente. A minha estratégia é escolher trago para o meu lado, e ali eu vou influenciando aos poucos. Eu vou falando, e as pessoas vão sentindo. Isso que é importante. A gente olhar para os jovens e deixar o melhor de nossas vidas. E o melhor que eu e você tem é Jesus. É Jesus. E é isso que a gente tem que ter. Deixar isso para os jovens. Outra coisa, estamos investindo no futuro e construindo uma base sólida para as próximas gerações? Se eu perguntasse para você, se olhar para trás, tem bons exemplos deixado? Se seus parentes olhar para você ali, o Davi era um homem de Deus, fazia isso, aquilo. O Lucas é só por Deus, mano. Ele deixar de fazer isso. Então, que tipo de exemplo você tem? Sólido, coisas sólidas, né? Os pais, os pais geralmente quando olham para o filho, quando eu for, vou deixar minha casa, vou deixar meu carro, vou deixar um carnê, vou deixar isso. Isso aí é um pensamento muito, muito medíocre. Muito medíocre. Isso aí é só a base. Eu acho que eu vou deixar um apartamento, uma casa para minha filha e ela vai ter um teto, mas é pobre. Eu tenho que deixar os exemplos, ela saber que tinha um pai de oração, ela saber que tinha um pai que ajudava, um pai que guiava, ela saber que tinha um pai que estava à disposição para 24 horas para ajudar. O meu pai, quando era vivo, ele fazia tudo isso, e isso aqui. Isso é deixar um legado bom. Talvez você não é pai, mas você é sobrinho, você tem amigos. É deixar essa importância, esse legado. E você se preocupa com isso, em deixar um legado sólido? De olhar e, deixar uns exemplos dentro da sua casa? E muitas vezes tem que ser, quando eu falo em filho, tem que ser um pouco mais duro, né? Minha filha perguntou: pai, o senhor vai pagar minha faculdade? Não vou pagar a sua faculdade, filho. Eu falei: eu não quero, falar a verdade, eu não quero. Mas por que você não quer? Eu falei: não, eu quero que você trabalhe, para você sinta como é difícil. Como é difícil estudar, trabalhar, dormir pouco. Mas, se você não tiver condições, eu vou ceder. Mas foi importante eu dar o exemplo, né, para entender que não é fácil assim. Que não é fácil. É simplesmente pegar tudo de mão beijada. A gente olha quando é o playboy que a gente fala lá. Não dá valor porque recebeu tudo de mão beijada. E quando a gente tem esse exemplo,
quando eu transmiti isso para ela, eu queria transmitir isso mesmo, para ela dar valor às pequenas coisas, às coisas mais simples. Ela sofreu um pouco também, né? E deixar legado também, gente, é servir. O quanto você serve a Deus? Amado, eu vou dar um exemplo. Servir aqui na igreja é fácil. E servir lá fora? Vou fazer uma pergunta e você pode responder. Você já serviu com água? Sim ou não? Com água. Não querendo? Já serviu não querendo? Já serviu com raiva? Eu vou servir na força do ódio? Já teve essa experiência, gente? Já. Eu vou fazer porque Deus está mandando, mas minha vontade é não fazer. Não é difícil? Mas você entende que quando você transmite isso, a pessoa vê uma coisa diferente em você? Lá no Metamorfose Radical, quem já passou sabe da minha luta, né? Eu já falei, já testemunhei o quão é difícil para mim. Muito difícil mesmo. E nessa última edição eu fui, porque estava aí nas meninas, minha sobrinha estava, eu fui também. E eu falei para mim mesmo que nunca mais eu pisaria lá. Eu assino embaixo todo dia, eu não quero ir. Aí Deus vem e vai. Vai. É assim. Vai. Deus. Tem como eu não ir, não. Vai. Assim, bem simples, assim, bem seco. Vai. E aí eu começo a orar, para Deus quebrantar o meu coração, que eu não quero chegar lá com mágoa, porque é um lugar de edificação, um lugar de bênção. E nessa última edição agora, uma das líderes me chamou para fazer um serviço lá. Adriana, pelo amor de Deus, fala com ela, Adriana. Fala que eu não quero, Adriana. Aí Deus vem, vai. Aí eu vou na Adriana, fala com ela, Adriana, para ela tirar dessa parada aí. Aí vem Deus, vai. Mas Adriana do céu, fala com a mulher para tirar meu nome, intercede por mim. Aí Deus, vai. Aí então eu vou. E aí é isso, né? É difícil, mas eu entendo que quando eu sirvo, eu estou deixando um exemplo, um legado verdadeiro. E quando eu cheguei lá, eu fiz o que a mulher pediu, né? Da forma que ela pediu, conversei, fui abençoado pela vida de um homem lá que começou a testemunhar a vida dele assim, um homem com medo da onça, eu nunca vi onça ali naquele lugar. Aí apareceu um pássaro, ele achou que era uma onça, eu falei, onça não voa, mas fica quieto. Então tem essas experiências ali e tal. Aí passou esse momento de servir, né? Eu subi, aí tem um momento de compartilhar, eu abracei as meninas quando as vi, não tinha contato ainda. Aí o pastor fez essa pergunta para mim. Como é que foi? Pastor, você quer que eu fale a verdade mesmo? Fiz o que pediu. Mas não fiz de coração. Não fiz. Fiz porque Deus pediu. Porque Ele sabe da minha história. Eu não quero ir lá naquele lugar. Traz muita, não dá trauma, mas eu sinto raiva de algumas coisas. E isso é tão forte, que hoje, um dia aleatório, hoje eu vou ler a Bíblia. Aí eu pego qualquer parte, abro, eu vou ler, tenha paciência. É assim que Deus fala comigo. Aí passa um tempo, eu vou ler de novo hoje, para ver se muda. Ama teu próximo. Aí outro dia eu vou ler, ama teu inimigo. Meu Deus do céu! E aí eu sinto o cuidar de Deus com a minha vida, e Deus, nesse momento, está tratando essa dificuldade que eu tenho. Essa dificuldade. Porque não é porque eu não gosto de ir lá que eu quero ser o impedimento. Ao contrário, eu quero servir, mas paralelo. Sabe? Eu não quero estar lá, mas eu quero servir. Eu tive a oportunidade de levar os meninos lá, foi maravilhoso. Essa vez aqui eu ia levar as meninas, mas acabou o Fabiano levando. Então eu quero servir. Então eu falei para a Ariane e para a Adriane, mas se tiver alguma coisa social, um trabalho, dar uma aula, eu vou ir lá com aquelas crianças lá e fazer alguma coisa, eu vou de coração. Mas lá eu não quero ir. Aí o Fabiano, mas Deus vai me dar isso no coração. Não vai que eu estou orando. Mas é assim que Deus age, né? Então o maior legado, gente, é servir. É deixar esse legado de servidão mesmo. E ser servo, é escravo de Cristo. É entender que você foi chamado para servir. Esse é um legado forte que eu e você temos que deixar. As pessoas, quando olhar para nós, ali vai um homem de Deus, uma mulher de Deus que fazia conforme Deus pedia.
E não é fácil. E não é fácil. Sirva. Dê o seu melhor. Mesmo doendo no coração, mesmo sendo duro, mesmo sendo difícil, sirva. Sirva. Mas Deus, eu não consigo. Deus vai te dar a estratégia corretinha para você servir, para você estar. Como podemos contribuir para um mundo melhor? O que você pode fazer para deixar um legado para outra geração que seja exemplo para um mundo melhor? O que você pode fazer? Talvez você não pense na grandeza do mundo, mas pensa ali no seu vizinho ali. Ó. O que você pode fazer para aqueles vizinhos ser abençoados de alguma forma? O que você pode fazer? O que você pode se doar? Orar, gente. Orar pelo nosso vizinho. Isso aí é mandamento. Orar pelos nossos vizinhos é mandamento, né? E muitas das vezes você vai ter que servir ao seu vizinho. Quando ele vai ver um monte de testemunho negativo do cristianismo que tem fora, mas quando eu olhar para você, ó, ali tem um cristão de verdade. Porque toda vez que eu precisei, ele me ajudou. Toda vez que eu pedi uma oração, ele não me julgou o que eu fazia. Ele só simplesmente, vou orar pela sua vida, irmão. Pode deixar, eu vou orar sim. Esses são uns exemplos que a gente pode deixar. E contribuir para um mundo melhor. Então, é importante isso. Quais são as mudanças que precisamos fazer para deixar um legado positivo? Isso é pessoal. O que você pode fazer para deixar um legado positivo? O que você pode? Qual a dedicação que você pode fazer? Eu vou servir mais, eu vou ajudar mais, eu vou orar mais, eu vou nos encontros, eu vou aprender mais para ter conhecimento para ajudar. Eu vou ser o primeiro da fila quando o pastor me chamar. Eu quero ser o primeiro para poder, quando tiver alguma coisa na igreja, quando tiver um encontro, quando tiver uma aula, quando tiver alguma coisa, eu quero ser o primeiro, eu quero contribuir. Eu quero fazer de alguma forma. O que você pode fazer para contribuir de positivo? Amado, você sempre tem alguma coisa para deixar. Você não está oco. Você é cheio do Espírito Santo. Você não está oco. Eu tenho um vizinho que ele fala que ele não consegue pregar. Ele não consegue pregar. Ele fala assim, eu consigo ler, eu aprendo tudo, mas não consigo pregar. Aí você senta para ouvir as histórias dele. Ele pega esse versículo que ele lê, ele começa. Ele vai ficar meia hora falando desse versículo, o cara que não sabe pregar. Amados, e você entende claramente o que ele quer falar, o que o Espírito Santo tocou o coração dele, e o versículo que ele falou. E ele fala que não sabe pregar. E aí você fica ali, meu vizinho, eu vou te pegar de jeito. Né? E a gente fica com medo, acho que o medo nos trava de fazer alguma coisa. E mais uma vez, nós não somos loucos, nós somos cheios do Espírito Santo. Nós sempre temos alguma coisa para deixar, para servir. E é importante isso. É você deixar um legado de servidão. Acho que o resumo de tudo isso aqui é servir. Quando você olhar para trás, assim, saber que vem deixando sementes de coisas boas, sementes que vai dar 10, 20, 30, 100 frutos. Você pode, mano. E não deixe que nada venha atrapalhar a sua vida, esse legado. E vai acontecer várias situações. É como eu falei, como eu estou vendo muitos vídeos hoje, aparece muita coisa negativa. Eu só vou repreendendo, eu vou orando. Deus, como é que pode acontecer isso? A pessoa, eu vou só vendo. Eu estava discutindo agora, teve um pequeno encontro de casais de semana retrasada lá. E aí apareceu uma terceira mulher na Bíblia, né? Lilith. Eu falei, mas que é diacho de Lilith? Eu só via Eva, se tivesse duas eu não aguentaria. Mas vai aparecendo, as pessoas estão procurando a Bíblia para ter uma base para os erros delas. Então, por isso que é importante a gente se preparar. Eu não gosto de debate, né? Eu não gosto. Mas eu gosto de falar de Deus.
Eu gosto de anunciar. Quando a pessoa tem uma opinião formada de alguma coisa, eu fico na minha. É a opinião sua. Eu trabalho, todos os meus patrões são de maçonaria. Eu converso na moral com eles, né? Agora tem um deles em cima de mestre, né? Acho que é o topo da maçonaria ali. Aí ele descobriu que eu sou capoeirista, aí virou meu fã, e viu, não, você bota o pé ali. Dependendo da situação, eu posso fazer um esforço. Não, mas você consegue botar a mão no chão, dependendo da situação, também consigo. Então, eu estou servindo, eu estou ajudando. Né? E olha para você, ele, num caso antigo, tinha um outro funcionário que era cristão, e ele diz o pessoal lá que ele humilhou esse cristão. Né? Eu não sei se ele está com medo que eu sou capoeirista, ou se ele viu alguma coisa especial em mim. Né? Mas, enfim, mas a gente tem que fazer o nosso melhor para eles também, né? De alguma forma. Aí, então, mais uma vez, nós não somos oco. Nós temos o Espírito Santo. E peça para Deus estratégia para você deixar um bom legado. Um legado verdadeiro, um legado sólido, um cuidado especial com toda essa adolescência, com todos os jovens, com os mais velhos, com os mais novos, com os do meio. Nós temos essa força. Só para a gente concluir aqui. Assim como as gerações passadas deixaram um legado para nós, é importante que façamos a nossa parte para que as próximas gerações possam se beneficiar das nossas contribuições. Que a gente possa contribuir. O caminho que você passar, você possa contribuir. Assim como foi pregado agora, né, pela cruz, fui chamado, pela cruz foi restaurado, que pela cruz eu possa deixar os exemplos nesse mundo. Então, um mundo difícil, né? Pense, para quem é pai, eu vou deixar o melhor para os meus filhos. Pense também, eu vou deixar o melhor para os meus amigos, eu vou deixar o melhor para as pessoas que eu não conheço, eu vou deixar o melhor para todas as pessoas que de alguma forma que eu tenha contato, eu vou deixar os melhores. Não pense só no filho porque é um pensamento de pobre. Dê o seu melhor. Dê o seu melhor. Que possamos investir em relacionamento saudável, na educação, no respeito, na natureza, na construção de um mundo mais justo e sólido. Tenha isso em mente. Tenha isso em mente. Dê o seu melhor. Pessoas dependem do seu legado, do meu legado. Eu faço isso com amor, com respeito, com carinho, porque foi chegado até mim. Quando eu recebi o Evangelho de Cristo, eu tenho que transmitir isso. E a melhor coisa, gente, é quando você recebe o nosso estudo aí, quando mesmo, Carlos? Esqueci. Discipulado, quando você discipula alguém, você está transmitindo um pouco de Deus e de você para essa pessoa. Eu tenho muito do Carlos, tenho muito do pastor Valmir, do Evaldo, do pastor Cláudio, do Renato, que prega, de quem eu tenho contato. Eu tenho muito dessas pessoas, contribuíram muito para que eu esteja aqui nesse momento. Olha o legado aqui deles passando o bastão para mim. E que você receba esse bastão e continue na caminhada da fé, nesse propósito da cruz, servindo, ajudando. Você tem um chamado, e esse chamado é esse. É dar o seu melhor. E para concluir, é que tudo o que fizermos possa ser testemunho vivo do amor de Deus, que transforma a vida e gera um legado eterno. Amém, amados? Amém. Em nome de Jesus, eu peço que você dê o seu melhor. Sirva. Deixe um legado sólido, forte, e que o nome de Deus seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Eu peço que você fique de pé. Dos nossos familiares, dos nossos parentes, dos nossos filhos, Senhor, dos nossos amigos, Pai, dos nossos patrões, Pai, das pessoas que são difíceis que nós temos que lidar, de todos. Que seja um legado cristão, Pai, um pouco mais nessa semana. Nós te pedimos, Senhor, que o teu grande amor, Pai, que a graça do seu amado Filho Jesus e a comunhão do teu Espírito Santo esteja com todos hoje, com todos nós hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, meus irmãos.